Salve galera, eu sou o advogado das Ilhas Bermuda e... é zoeira. Salve galera, eu sou o advogado de Bermuda, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre revisão criminal. Bom, a gente ficou um tempo fora sem postar vídeo porque nós tivemos um pequeno problema técnico aqui que já está solucionado. E nesse período que a gente ficou fora, eu fui assistir uma série que está no Globoplay, chamada O Caso Evandro. É uma série muito bacana, principalmente para quem gosta de direito criminal, mas de direito em si, porque ela pega vários aspectos de um processo criminal, então é muito interessante que vocês assistam. Quem quiser assistir, eu recomendo muito, é um trabalho muito bem feito. O caso em si, ele desperta curiosidade porque ele tem muitas peculiaridades. E o trabalho, essa série é um documentário, então não corro o risco aqui de dar spoiler nem nada, porque é um documentário. Você jogar no Google o caso Evandro, você vai ver o desfecho do caso. O desfecho que não é bem um desfecho, e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Mas eu vou até deixar o trailer aqui para vocês verem um pouquinho de como é essa série, tá? Finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro. Quem pegou foi a Celina e a Beatriz Abage. Eu quero apresentar para vocês Diógenes Caetano, que foi o grande responsável pela elucidação deste caso. Não sei nem por onde começar. Não houve prisão, houve sequestro. Por que eu assinei essa confissão? Eu assinei para não morrer. Num eles são parte de uma seita e no outro eles estão sendo torturados. Pessoa ter sido vítima de tortura não a transforma em inocente. Eu não falo sobre a tortura. Eu nunca contei, meu marido nunca soube, meus filhos nunca souberam. Mas um dia eu tenho que contar. Ouça também o podcast no Globoplay e nas demais plataformas de áudio. E por que eu escolhi essa série para falar sobre esse tema? O tema da revisão criminal, ele é bem extenso e ele não é tão comum da gente ver na prática. Normalmente acontece em casos bem específicos e em casos que ficam famosos, vamos dizer assim. Porque os casos que ficam famosos, eles nem sempre se encerram quando tem o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É quando tem aquela decisão que não cabe mais recurso. Então, quando tem mídia, quando tem mais pessoas interessadas nesses casos, mesmo depois que termina o processo, essas pessoas às vezes elas continuam investigando e elas podem achar alguma coisa nova. Quando é um caso que é anônimo, nem sempre isso acontece, acaba ficando esquecido, o que não quer dizer que não caberia uma revisão criminal. Só que para caber a revisão criminal, precisa de provas. Eu vou dar um breve resuminho do que é essa história do caso Evandro. Ela se passou numa cidade pequenininha do litoral do Paraná, tá? Onde algumas crianças começaram a sumir no mesmo período e uma delas teve o sumiço mais famoso, ficou mais conhecido, que foi o Evandro, porque ele era filho de funcionários públicos, era uma pessoa, vamos dizer assim, importante da cidade. E quando eu digo importante, não é no sentido de que um é mais importante que o outro, é porque em cidades pequenas, principalmente em 1992, que foi quando aconteceu, tinha esse negócio, né, de determinada família é mais importante na cidade, é o dono da cidade, é isso, é aquilo. Não era o caso dele, mas os pais dele não eram tão anônimos quanto os das outras crianças. E aí, o que eu vou me basear é no que mostra a série, tá? São relatos de testemunhas, são relatos do processo, são inúmeros relatos. Só que assim, a série termina e o processo termina sem uma conclusão clara. Existem condenados, mas não existe aquela conclusão lógica de quem é culpado, quem não é culpado. Na verdade, não existe a conclusão lógica nem de que esse menino morreu. Os réus eles foram julgados pelo homicídio dele, mas não fica muito claro se eles são realmente culpados. Na verdade, fica muito claro que eles talvez não sejam os culpados. Então tudo começa quando esse menino é raptado. Ele foi raptado
e aí apareceu uma pessoa que é um tio ou um primo de segundo grau dele, parece que é reconhecido como tio, mas na verdade é primo, enfim. E ele começa a dizer quem que foi, ele já acusa os culpados e o motivo e tudo mais. E a polícia vai atrás dessas pessoas que são indicadas por ele. Só que a polícia que vai atrás, primeiro que começa da maneira correta, que é a polícia civil. A polícia civil ela é a polícia investigativa. A polícia militar é a polícia preventiva. O que isso significa? A polícia militar ela está ali para prevenir os crimes, né? A polícia civil não, é a polícia judiciária, é aquela que investiga. Essa é a função das duas polícias. Enfim, e aí começa certinho com a polícia civil investigando, mas a polícia civil ela não consegue encontrar muita lógica naquilo que essa pessoa tá indicando, né? E aí, de repente, trocam. Há uma troca, sai a polícia civil e entra um grupo da polícia militar para começar a investigar. E aí é que tudo começa a dar errado. E eu digo dar errado porque você vê que esse caso ele é recheado de absurdos. Ele é recheado de abuso de poder, ele é recheado de tortura, ele é recheado de intolerância religiosa. E a intolerância religiosa, ela grita nessa série. Você vê que todos os personagens dessa série, eles têm uma pitada de intolerância religiosa. Todos, sem exceção. Por quê? Porque o principal acusado por aquele cara, que é o tio do menino, o principal acusado, ele é um pai de santo que tem um terreiro. Então tudo gira em torno disso, porque dizem que raptaram o menino para fazer um ritual de magia negra, porque a magia negra, tudo é magia negra, né? Quando eles se referem à magia negra, quer dizer, naquele caso, a Umbanda. O principal acusado tem um terreiro de Umbanda e dizem que usaram o menino para fazer uma oferenda, para fazer um trabalho. E esse trabalho ele foi feito para a esposa e para a filha do prefeito, tá? Aí entra a polícia militar começa a fazer as investigações e aí já está errado, porque a polícia militar não tem que investigar. Não é esse o papel da polícia militar. E ela simplesmente começa a ir na casa dos acusados, a começar por esse pai de santo, e vai na casa e prende, simplesmente prende, coloca ele dentro de um carro e o cara fica por horas e horas, parece que vara a noite, né? Fica a madrugada inteira, junto com outras duas pessoas que parece que eram assistentes dele, essa é a narrativa de quem acusa, né? E eles são torturados, e a tortura ela fica muito clara, acho que é no antepenúltimo episódio da série, existem fitas, porque essas torturas elas foram gravadas em fita cassete. Então é muito claro que essa tortura existiu. Então aqui a gente já tem três coisas absurdas. A intolerância religiosa, porque se acusam um pai de santo simplesmente por ele ser pai de santo, e a verdade é essa. Ele foi acusado simplesmente por ele ser pai de santo. E tem, inclusive, uma das acusadas, que a princípio parece ter sido acusada injustamente, ela deixa bem claro num relato dela, num relato atual, não de 1992, tá? Esse relato foi para a série, que não deve ter um ano. Ela diz que ela não admitiria macumba, que é como eles chamam pejorativamente, na casa dela ou no local de trabalho, e tudo bem, é um direito dela não admitir, mas a maneira pejorativa como ela própria fala, fica muito claro ali que o problema todo é que ele tinha uma religião diferente da dela. E ela cita isso, ela fala isso abertamente. Então, você imagina como era isso em 1992, numa cidade pequena. As pessoas, quando elas viam um terreiro, quando elas viam um trabalho que é totalmente legítimo isso, tá? Elas ficavam assustadas e elas achavam que tinha alguma coisa. Nada a ver, é só uma religião. É diferente da que algumas pessoas seguem, mas é só uma religião. Então a gente tem aqui a intolerância religiosa, a gente tem a tortura e a gente tem a polícia militar fazendo um trabalho que não era para ser dela. E fazendo um trabalho abusivo, porque não é simplesmente, tem uma pessoa dizendo que viu e que foi fulano, eu vou lá, prendo fulano, aí eu torturo e faço essas pessoas confessarem. Nesse ponto da confissão, a gente precisa entender o seguinte: a confissão sozinha, ela não é suficiente para se condenar alguém.
Por quê? Porque a confissão ela pode ser feita sob coação, que é justamente o que acontece nessa série. O que é coação? É alguém te forçando a fazer alguma coisa. Então pode ser que tenha alguém forçando qualquer pessoa a confessar. Por isso que a confissão ela precisa fazer sentido com os outros fatos do processo. Não basta qualquer pessoa chegar e falar: eu cometi determinado crime, eu matei alguém, eu roubei isso. Isso precisa fazer sentido, porque se não fizer sentido, não dá para a confissão valer como uma prova, para você acusar alguém, para você culpar alguém. E aí vai passando o tempo, todo mundo é preso, existe uma questão que é muito relevante e a gente precisa considerar. Foi um desses crimes que se tornaram midiáticos, hollywoodianos. Você via que a mídia inteira estava em cima e a mídia, querendo ou não, de uma maneira ou de outra, ela condena. Ela condena não no sentido de ela chegar, colocar a matéria e falar fulano é culpado. Quando ela passa uma matéria, normalmente essas matérias elas já são tendenciosas. E quando a mídia passa isso, ainda que a pessoa seja só um suspeito, provavelmente ela vai ser condenada. Primeiro pela sociedade, e nessa série acontece isso, porque a sociedade toda ali da cidade, ela apedreja a casa dos acusados, ela apedreja a prefeitura, já que a mulher e a filha do prefeito, elas eram acusadas, então causa aquela comoção popular, só que comoção popular não é suficiente para condenar alguém. Para uma pessoa ser condenada, precisa ter provas, e as provas elas precisam ser robustas, elas precisam ser muito grandes para você ter certeza que aquela pessoa é culpada de alguma coisa, ainda mais de um homicídio. Nesse ponto, é importante a gente explicar que crimes contra a vida, como é o caso do homicídio, eles são julgados por um júri popular. Não é o juiz que diz se a pessoa é culpada ou não, é o júri. Esse júri vai votar, são 7 jurados, existe uma votação, e aí, dentre outras coisas que se vota, se decide se determinada pessoa é culpada ou não. E aí ela vai ser condenada. Cabe ao juiz apenas aplicar a pena com base no que está dizendo a lei. E aí, são gravadas fitas de videocassete e de fita cassete, ou seja, áudio e vídeo deles confessando, dos acusados confessando, mas está na cara que aquilo ali não faz sentido, aquilo ali não bate. E aparecem testemunhas, começam a aparecer testemunhas que não fazem o menor sentido. Por exemplo, tem uma testemunha ali, que a série até nem entra muito nessa questão, que é um cara que diz que realmente viu os acusados dentro do carro com um menino. Só que aí ele começa a mudar e a testemunha diz que... Primeiro ela começa dizendo que tinha certeza, depois ela diz que não tinha tanta certeza, depois ela disse já que não viu nada. E na audiência você vê que o advogado de defesa dos réus, ele tenta deslegitimar essa testemunha, dizendo que ele era viciado em drogas, e ele realmente confessa isso, que ele era viciado em drogas e que ele já tinha sido preso algumas vezes, isso para tirar a credibilidade da testemunha. Isso é comum. Tá? Não só no direito criminal, mas também em outras esferas do direito. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o advogado bom, com certeza, ele consegue fazer a testemunha que está mentindo entrar em contradição. Porque quando o advogado percebe que aquela testemunha está mentindo, existem meios, existem técnicas dele fazer algumas perguntas que a própria testemunha vai se contradizer e vai acabar se entregando, entre aspas. Né, vai acabar assumindo indiretamente que está mentindo. E aí, não cabe ao advogado ali na audiência falar: ah lá, ó, tá vendo? A testemunha está mentindo. Não é assim. Depois da audiência, o advogado ele vai se manifestar e ele vai apontar para o juiz. Falar: olha, aqui está na cara que teve uma contradição, isso significa que a testemunha não tem credibilidade nas outras coisas também que ela falou. O advogado bom, ele consegue fazer isso. Então a gente tem uma coisa muito clara nessa série, que testemunhas elas foram induzidas a mentir, isso fica muito claro. Os acusados eles foram induzidos a confessar uma coisa que provavelmente eles não fizeram. A pessoa que estava acusando, efetivamente esse tio do menino que é a vítima, ele é uma pessoa um tanto quanto estranha, até porque ele tem interesses por trás dessa história, ele tinha interesses políticos, ele tinha uma rivalidade com o prefeito, uma coisa assim que não se encaixa, sabe? Ele é totalmente suspeito para que as acusações dele fossem levadas a sério. Por fim mais ou menos, que eu estou fazendo um resumo muito bem resumido dessa série, são 9 episódios, se eu não me engano, tem bastante material, como eu disse, foi um trabalho muito bem feito, mas eu estou resumindo aqui para pegar o que interessa pra gente. Por fim, parece que não existe nem corpo,
porque o corpo que encontraram naquela época, vamos voltar um pouquinho, em 1992 não existia ainda o DNA forense, aquele exame de DNA que hoje existe e se resolve muitas coisas, naquela época não tinha, não era uma coisa comum. O DNA ele estava começando a evoluir, começando a servir realmente como prova, e dá para ver na série que ainda é uma coisa que ia muito aos trancos e barrancos. Então, foi feito um exame de DNA, só que foram apresentados 3 laudos. Nos 2 primeiros, o resultado foi inconclusivo. E só no terceiro, e aí considere aquela pressão da mídia, questão da polícia, questão da sociedade, no terceiro o laudo veio dizendo que poderia confirmar que aquele corpo, aquela ossada, na verdade, era da criança que tinha sumido, do Evandro. Só que se você tem 2 laudos anteriores que são inconclusivos, o terceiro ele já está sem credibilidade, principalmente se você considerar todo o contexto, entendeu? E aí, os acusados eles são julgados. A esposa do prefeito, ela é julgada e é absolvida, assim como a filha dela. Ambas são absolvidas. Entretanto, esse julgamento é anulado. Quando que um julgamento do júri é anulado? Quando que ele pode ser anulado? Quando a decisão do júri, dos jurados, ela vai contra uma prova cabal do processo. Prova cabal é aquela prova que não deixa dúvidas, não tem como você discutir porque tá ali, tá na cara, não tem como você discutir, é cabal. Então esse julgamento foi anulado e foi marcado um novo júri. Os outros 3 acusados, o pai de santo e os supostos 2 assistentes, que na verdade não eram assistente coisa nenhuma, eram amigos dele, foram julgados e foram condenados. Outras 2 pessoas que também foram acusadas, foram julgadas e foram absolvidas. E aí tem a mulher do prefeito e a filha do prefeito, que foram julgadas novamente, exceto a esposa dele. A esposa dele já tinha mais de 70 anos, o crime havia prescrito. Não é que o crime havia prescrito, mas a possibilidade do Estado punir essa pessoa já havia prescrito. Qualquer dia eu faço um vídeo e explico melhor essa questão da prescrição criminal, tá? Já a filha do prefeito, que era outra acusada, foi condenada a 21 anos de reclusão. Não foi presa porque ela já tinha cumprido 5, 6 anos mais ou menos de prisão e o juiz determinou que o início da pena seria no regime semiaberto. Isso foi acertado. Enfim, o julgamento terminou, as pessoas foram condenadas, exceto a esposa do prefeito, que acabou prescrevendo. Alguns cumpriram a pena em regime fechado, passaram para o regime domiciliar e chegou até os dias atuais. Dias atuais mais ou menos, que parece que a pessoa que fez esse documentário, que na verdade começou como um podcast, começou a estudar esse caso em 2015, então faz 6 anos já. E essa pessoa ela começou a estudar e começou a ir atrás de provas, começou a ir atrás de matérias da televisão, de questões políticas e tudo mais, e ela encontrou bastante coisa. Foi uma reportagem, podemos dizer assim, investigativa muito bem feita mesmo. E conseguiu acesso a algumas provas que não estavam nos autos, não estavam no processo. Só que são provas cabais, que são aquelas que eu já expliquei. O que são essas provas? Principalmente as fitas onde tem a gravação da tortura, e a tortura é indiscutível. Ali está muito claro que todos foram torturados, todos os réus foram torturados. O fato deles terem sido torturados para confessar significa que eles são inocentes? Não significa isso. Mas as provas indiciárias... Pausa. O que são provas indiciárias? São aquelas provas que não levam diretamente ao objetivo, ao resultado, mas todos os indícios levam àquilo. Veja bem, indício não é o mesmo que suspeita, que intuição, que nada disso. Indício é uma coisa muito, muito, muito clara, embora não seja aquela prova cabal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui é uma garrafa, tem líquido aqui dentro, tem água aqui dentro. Vocês não conseguem ver o líquido, porque a garrafa é fosca, não dá para ver o que tem dentro dela. E eu não vou conseguir mostrar o líquido para vocês. Então, eu não consigo provar que realmente tem líquido dentro dela. Mas por ser uma garrafa, vocês pressupõem que existe líquido aqui dentro. Isso é uma prova indiciária de que eu tenho uma garrafa com líquido dentro. Embora eu não consiga provar que de fato é líquido que tem dentro. Certo? Voltando. Então, apesar da tortura e da confissão forçada não querer dizer exatamente que eles são inocentes, as provas indiciárias todas que foram reunidas ali levam a crer que eles são inocentes. E aí a gente cai numa questão.
que é a questão do indúbio pro réu. Talvez você já tenha ouvido essa expressão em latim e eu vou explicar o que significa. Significa que, na dúvida, o privilegiado tem que ser o réu. Por quê? Porque se há dúvida, é melhor que você deixe um culpado solto do que você prenda um inocente. No direito criminal é assim. Se existir alguma dúvida, prevalece a absolvição do réu. E aí fica muito claro que existiam milhares de dúvidas, porque esse caso foi muito assim, sem pé nem cabeça, muita coisa que não fazia sentido, só que eles foram condenados. E, depois de muitos e muitos anos, apareceram novas provas. Aí entra a revisão criminal. O que é exatamente a revisão criminal? Primeiro de tudo, só existe no direito criminal no Brasil. Tá? Nas outras esferas, existe uma situação muito parecida chamada ação rescisória, mas é bem diferente. A execução disso é bem diferente de uma revisão criminal. Primeiro de tudo, porque a revisão criminal não tem tempo. Ela pode acontecer quantos anos forem depois do término do processo. Pode passar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Se aparecerem novas provas, cabe a revisão criminal. Segundo ponto é que essa ação ela é autônoma, não é um recurso dentro daquele processo que já terminou. É um novo processo que ele não é distribuído, você não ingressa com uma revisão criminal na primeira instância, na vara. Você ingressa no tribunal. É no Tribunal de Justiça que é a instância inicial da revisão criminal. Quem pode entrar com essa revisão não são só os advogados, não. O próprio réu também pode entrar. Tá? E só entra quando tem novas provas? Não. Pode entrar quando tem novas provas ou quando o julgamento ele foi claramente contrário à lei ou contrário às provas que já existiam naquele processo. E o outro ponto que para mim é o que mais se adequa a esse caso do Evandro, que permite a revisão criminal, é quando o julgamento é baseado em prova falsa. Ou seja, esse julgamento foi baseado numa confissão, que é uma prova, só que totalmente falsa, porque está provado que a confissão foi feita sob tortura. Então, cabe a revisão criminal. Uma coisa interessante, a revisão criminal, ela só cabe se for para beneficiar o réu. Ou seja, o réu foi culpado, aí cabe a revisão criminal para que ele seja absolvido. O contrário não cabe. Por exemplo, o réu foi inocentado, foi absolvido, e aí caberia a revisão criminal do Estado para que ele fosse punido se aparecerem provas novas. Pode aparecer quantas provas forem, não cabe revisão criminal para condenar uma pessoa que já tinha sido absolvida. O fato é que esse caso, Evandro, ele foi nulo desde o início da investigação, do início do inquérito policial, até a decisão que transitou em julgado. Ele foi todo nulo, desde o inquérito até o processo judicial. Ele não deveria sequer ter existido, mas havia aquela questão midiática em cima, havia a sociedade ali em cima exigindo uma resposta e automaticamente também já condenando aqueles acusados. E eu repito, muito por conta da religião, muito por conta de intolerância religiosa. E aí ocorreram torturas e não se tinha certeza porque não se tinha prova, só tinha a palavra dos réus, mas era muito claro que isso tinha acontecido. Volto a dizer, as provas indiciárias levavam a essa conclusão de que era verdade que havia tortura. O fato é que muitas pessoas são julgadas em processos viciados. Isso acontece, e aí a gente precisa lembrar do que é uma coisa que infelizmente se fala muito, e as pessoas têm razão quando elas dizem isso. Que o pobre, se ele não tiver dinheiro para pagar um bom advogado, ele provavelmente vai ficar preso até sabe lá Deus quando. Porque para ir atrás dessas provas, mesmo depois do processo ter terminado, isso custa dinheiro. Nesse caso específico, só aconteceu porque teve uma pessoa da mídia interessada, foi feito um documentário, foi feita uma investigação jornalística e se alcançaram essas provas. Mas num caso normal, ninguém está preocupado com o cara que foi condenado por roubo sem
terem certeza de que ele realmente era o autor, ninguém está preocupado. Depois que ele foi julgado, já fica. Ninguém vai pegar e vai atrás das provas e tudo mais, embora devesse. Lembrando que isso também é um papel do Ministério Público. O Ministério Público, ele não serve só para acusar. Quando o Ministério Público percebe uma nulidade ou percebe que não tem indícios ali ou de materialidade ou de autoria, ele próprio, ele pode pedir a absolvição, ele pode pedir a extinção do processo. Então isso também cabe ao Ministério Público. Explicação rápida, o que é materialidade? O caso do Evandro tem um exemplo muito claro. Eles estavam sendo acusados de um homicídio, mas o corpo talvez nem fosse da suposta vítima. Então se não tem um corpo, não tem um homicídio. Beleza? E isso, infelizmente, acontece muito no Brasil. Eu já falei em outro vídeo que o Brasil é um dos países que mais prende errado. E o judiciário, ele erra sim. Isso não quer dizer que ele errou de propósito, que teve a intenção de condenar alguém que não merecia. Mas acontece porque às vezes o inquérito todo é viciado, às vezes o processo em si ele é viciado, e quando chega no final a pessoa às vezes é punida, ela é condenada, sem necessariamente ter uma prova robusta que comprove isso, ou tendo uma prova robusta, ou ainda que seja indiciária, de que não foi ela que cometeu aquele crime. Tá? Então isso é uma coisa que certamente a gente precisa rever no nosso país, o judiciário em si. E quando eu falo judiciário, eu não estou falando só de juiz, eu estou falando de advogados, eu estou falando de promotores, eu estou falando de todo mundo que compõe o judiciário, porque o judiciário ele não é composto só de um juiz, só de desembargadores, só de ministros. Todo mundo faz parte do judiciário, desde a polícia, desde o investigador de polícia até um ministro do STF. Todos nós fazemos parte do judiciário, e o judiciário ele precisa ficar mais atento a esse tipo de situação. Ele não pode se deixar levar por matérias de televisão, ele não pode se deixar levar por clamor da sociedade. E eu vou dizer mais uma coisa, existe um caso muito famoso e muito mais recente do que esse, eu não vou mencionar aqui porque vai criar uma situação no mínimo constrangedora, e eu hoje, nesse momento, eu não tenho provas cabais para comprovar isso que eu estou falando. Mas tem um caso muito famoso que eu, tanto tecnicamente quanto intimamente, eu tenho muita convicção de que quem foi condenado não é necessariamente o culpado. Mas convicção não é suficiente para condenar ou para absolver alguém. Precisa de provas. E é isso. Eu, da minha parte, vou trabalhar o máximo que eu puder para tentar fazer com que a justiça seja feita sempre, em qualquer esfera, seja na criminal, seja na civil, seja na trabalhista, em qualquer esfera. E eu espero que os meus colegas que fazem parte do judiciário façam o mesmo para que casos como esse não aconteçam novamente. Tá bom? Então é isso, até a próxima. Valeu!